Eu sou o Rafael Cortez, estou aqui com a plateia no Matéria-Prima, começando para você que assiste a gente na TV Cultura, para você que assiste a gente pela internet. Olha que legal, a minha banda fazendo um som, um cover de Black Sabbath, Águas de Netuno, muitos aplausos a Águas de Netuno. E pro JP Silva, meu querido maestro do Rio de Janeiro. Minha plateia hoje é cheia de estudantes. Tem estudantes da Cruzeiro do Sul Virtual. Aliás, Cruzeiro do Sul Virtual, valeu. Se o tempo voa, decolhe. Tá bonito demais isso aqui, pode continuar. É com esse pique que eu vou receber um cara que eu sou muito fã e que eu tô muito feliz de ter aqui. Espero que vocês gostem da entrevista que a gente vai fazer com ele. Muitos aplausos para receber um dos maiores jornalistas do Brasil, dando uma moral para nós no nosso programa. Aplausos para Caco Barcelos! Por favor, por favor. Que honra ter você aqui. Acho que eu falo não só por mim, mas eu tenho certeza. Quer ver eu fazer uma rápida enquete aqui? Quantos de vocês são estudantes de jornalismo aqui? Uau! E mantenha a mão levantada quem veio única e exclusivamente porque o Caco está no nosso programa. Olha aí, até quem não é estudante levanta a mão. Olha que bacana. Boa. Mestre Obrigado, Caco. obrigado. Cara, todos nós na faculdade lemos o Rota 66, lemos Abusado, né, que também é outro fundamental, que é um livro incrível da história do Marcinho VP no Morro Dona Marta. E o Rota 66 é um trabalho investigativo da maior envergadura, incrível, que inclusive agora ganhou uma série no Globoplay. Verdade. E o Rota 66 é um livro tão fantástico. Eu lembro ainda, como se fosse hoje, assim, do quanto eu fiquei impactado de lê-lo ainda na faculdade. O seu trabalho investigativo em cima das rondas ostensivas Tobias Aguiar, né? Um grupo da polícia que se notabilizou, pelo menos em uma certa época que você relata, por uma abordagem muito truculenta, uma polícia que estava matando. Sim. E o mais chocante é a gente perceber que 30 anos depois, assim, a gente teve outros episódios e segue tendo episódios de truculência policial, né? A gente poderia falar rapidamente do Cabo Rambo ali em Diadema, né? Anos depois. Recentemente, daquela abordagem policial em que mataram um sujeito do Camburão com gás lacrimogêneo, numa cena que traumatizou todo mundo. Eu queria que você me dissesse por que a polícia segue tão mal preparada muitas vezes, Caco? Olha, são vários fatores, então eu citaria os principais. Primeiro, não é uma política democrática. Ela recebeu o legado da ditadura. E a ditadura aprendeu a execução, a tortura com os americanos. É um processo longo, é um sistema. Eu me incomodava sempre que fazia alguma denúncia, um absurdo. Basta você trabalhar um pouquinho, meia dúzia de horas, ou 2, 3 dias, em cima daquele relato oficial preparado pelo comando, que você observava contradições radicais envolvendo o ato de tirar a vida, né? Muito grave. Mas essa coisa foi incorporada, eu acho, na sociedade, achando que naturalizando essa situação. E veja, na ditadura, todo mundo, muita gente, pelo menos, denunciava, achando um absurdo o que é chamado tecnicamente de execução extrajudicial, mas ali eles mataram 600 pessoas, o que é muito grave. 136 continuaram desaparecidos até hoje. Mas isso são 4 meses de ação da Rota hoje, não só a Rota, outras unidades de elite. E as pessoas não percebem isso. Só que lá, na ditadura, quem eles matavam são pessoas com o nosso perfil aqui, de classe média, provavelmente, a maioria pessoa branca, qualificados em faculdade, arquitetos, engenheiros, quem fazia oposição ao regime, que eram chamados de terroristas naquele tempo. Agora, depois que acabou a luta armada, né, da oposição, passaram a fazer mesmo com a população civil, que eles chamam dos criminosos, os bandidos, né? Porque nesse sistema criado, né, nos Estados Unidos, na Academia Militar de West Point, você tem que desqualificar quem você mata. E sempre quem morre, que é o culpado. E quem mata é a vítima da história. Tecnicamente é isso. Bom, hoje desqualificam chamando traficante, bandido. Só que é uma acusação sem trabalho efetivo de patrulhamento urbano, né? Não tem investigação. Quando tem algum tipo de interrogatório, é a tortura,
E a justiça deles, no Rio de Janeiro, chama de Troia. Troia é uma ação ilegítima, invasão a uma comunidade, geralmente à noite, madrugada, invade às vezes por cima, quando há vulnerabilidade. E aí, pela manhã, quando os trabalhadores saem para o trabalho, eles estão já dentro da casa, família dominada, vão lá na janela e ficam matando quem eles consideram suspeito, sem nenhum trabalho efetivo para saber, e mesmo se tivesse feito um trabalho, constatou que é bandido, tem que ir para o julgamento. Claro. E não a Troia. A Troia é um tiro, sem perguntar, depois eles percebem que não era um criminoso, aí entra a chamada fake news dentro do próprio comando. Eu achei maravilhosa a iniciativa de colocar uma câmera no peito. Pararam de matar no dia seguinte. Porque a câmera, ela mostra, se eu sou policial e alguém está me atacando aqui na frente, estou filmando. Levantou a arma. A Constituição, de 88, garante o direito de você matar em legítima defesa. Pronto, eu sou policial correto? Está aqui, ó. Ele está dizendo que foi vítima? Não, ele atirou primeiro, eu reagi. Então, os profissionais corretos adoram essa câmera. Agora, quem não é correto, Sim. porque aí pode ficar registrado ali o ato indevido, né? Não, e você foi muito corajoso de falar desses policiais incorretos, né? Do tanto que muitas vezes eles forjavam situações de tiroteios, né? Colocando armas nas mãos das pessoas. Que também faz parte do sistema. Que tipo de problemas você passou a ter? Eu acho que você foi virar correspondente em Nova York justamente depois da publicação, não foi? Foi. A minha sorte, eu acho, que um mês depois, eles praticaram o massacre do Carandiru. Estavam matando 110, 115 por mês, mataram no único dia 111. E aí, isso chamou a atenção da imprensa internacional. Aqui era uma banalidade, todo dia matando 3. Se é igual ontem, então não é notícia, que é um absurdo, né? Muito. 3 por dia, um absurdo. E aí chamou a atenção da imprensa internacional. Vieram vários para cá, até me procuraram na época, que eu tinha feito uma pesquisa muito grande. E eu acho que isso tirou um pouco a atenção. Até então, nesse mês, entre o lançamento e o massacre do Carandiru, estava muito em cima de mim, porque era uma denúncia muito rara, ninguém ligava muito para esse, com honrosas exceções, evidente. Tenho companheiros de trabalho que sempre foram muito atentos a essa anomalia, né? Claro. Quem aqui tem alguma pergunta para o Caco? Vocês, estudantes de jornalismo, já querem aproveitar essa oportunidade? Já quer fazer alguma? Qual o seu nome mesmo, por favor? Meu nome é Christian Gabriel. Estuda jornalismo em que semestre? Sexto. Sexto. Qual a sua pergunta para o Caco? Então, Caco, eu estou lendo agora para a faculdade O Abusado. Ah, é? E nesse semestre a gente tem que produzir um livro-reportagem. Ah, é? E aí eu gostaria de saber, a sua narrativa no Abusado, na verdade a sua narrativa em si, ela é muito rica em detalhes. Então eu tenho 2 perguntas sobre isso, que a primeira é como você consegue construir essa narrativa que parece que você vivenciou todos os fatos que você fala, e como você entrevista essas fontes para conseguir tirar essas histórias que são tão próximas. A gente vive a revolução digital, né? Tem equipamento para caramba ajudando no nosso trabalho. No passado, quando subia o morro, como lá o Dona Marta, né, onde eu fiz esse livro, eu subia o morro gritando: quem viu? Quem viu? Estou aqui para ouvir. Hoje eu já pergunto: quem filmou? Graças à revolução digital, todo mundo tem smartphone com capacidade de gravar uma cena, que aí, junto da cena, vem a prova. Quando você ouve alguém falar, no depoimento cabe toda a verdade do mundo ou toda a mentira do mundo. Por isso eu questiono muito, inclusive, a confissão. A confissão, como a polícia costuma ter 2 pesos, 2 medidas, se é os pobres é um tipo de postura, se é o rico é outra postura, então eu desconfio até da confissão. Porque se ela foi obtida mediante tortura, pau de arara, choque, aquelas coisas, eu tenho que provar que até a confissão é verdadeira. Então lá eu adotei a mesma postura. Falam, eu anoto, mas depois eu vou cruzando as informações para saber se o relato é verdadeiro ou não. E veja, pode parecer uma coisa muito sofisticada, mas é extremamente simples. Eu acho que é o jardim da infância do jornalismo, do trabalho do front, é você usar esse equipamento aqui. Ouvir e ouvir. Cada pessoa certamente guarda consigo uma grande história. Cabe a você descobrir essa história, né? Eu estudo muito antes de ir para o front, quero saber se você é a pessoa citada, eu quero saber qual é a sua. Que todo mundo, por mais violento que seja, tem um ponto que é vulnerável. Sim. Então eu procuro ir no ponto vulnerável, né? Eles têm mãe, tem filho, tem namorada, então ele fica mais na boa
quando está na companhia da namorada, então fico noite e dia esperando esse cara passear com a namorada, aí eu chego nele, com toda a educação e tal. E uma coisa importante, Rafael, eu acho que de todas as pessoas envolvidas numa história que a gente vai contar, a que merece maior respeito, maior confiança sua, confiança não, respeito mesmo, no trato, é o acusado. Você pode causar um dano à honra dessa pessoa, né? E pode ser um dano irreversível. No caso nosso, que trabalhamos com TV, não adianta no dia seguinte eu dizer, olha, eu estava enganado, não é nada disso. Serão 2 danos. O primeiro que você fez e o segundo por lembrar novamente aquela denúncia. Então tem que ter um extremo cuidado. Eu acho que isso me ajuda, esse cuidado, a sofrer poucas ameaças na vida. Claro, eu trato, sem dúvida, o pior bandido como se fosse o melhor presidente e vice-versa. Sim. Acho que o tratamento tem que ser o mesmo, né? Mas me parece também, me corrija se eu estiver enganado, né, que você chegou num estágio da tua carreira em que, haja vista a sua notoriedade, o respeito que as pessoas têm, e o tanto que você já é uma pessoa pública, assim, imagino que as pessoas confiam mais em você, elas são mais colaborativas em dar um depoimento para você, em ajudar a sua investigação, seja no Profissão Repórter, que eu vejo você fazendo isso direto, seja em qualquer investigação sua. Procede isso? Procede totalmente, Rafael. Veja, eu adorava entrar nas cadeias, hoje as autoridades não permitem, né? Eles têm os próprios instrumentos de divulgação, não querem repórter perto, usa a rede social para divulgar, para governar pela rede social. Mas quando deixavam, e hoje ainda lugares menores, assim eu costumo entrar, eu entro com a cabeça erguida, com a certeza de que não aprontei com ninguém. Qualquer profissão, as pessoas reconhecem isso. Não significa que você bajule, ao contrário, você tem que ser correto. Olha aqui, eu não tenho nada contra você, mas tem 200 pessoas falando mal de você. Então, estou aqui para te ouvir, né? Porque é o seu direito e eu quero saber a verdade. Se você me provar que os 200 estão mentindo, não vai para o ar esse negócio. Agora, outra coisa, se for para o ar e você não gostar, saiba que a culpa será minha. Eu sou responsável por tudo que vai ao ar, mas também nada do que não vai ao ar. Se eu não conseguir colocar aquela história lá, nem sempre a decisão é minha. Mas o que sai, mesmo que seja por influência de alguém, de um chefe, de um colega, caramba, se estava errado, eu fui fraco. Se eu fui fraco, a culpa é minha. Claro. Não se queixa para ninguém, se queixa de mim. E eles entendem isso. Em qualquer outra profissão, digamos, se é um policial que é duro na hora da prisão, até um pouco brutal naquele momento, mas cessa a situação da dominada, passa a respeitar, obedecendo à lei. Ele sabe que aquele delegado foi correto com ele. Ele sabe o que ele fez. Então, se um dia ele precisar de justiça e de lei, vai lembrar daquele delegado. E não aquele outro que, digamos, né, foi covarde, foi torturador, não respeitou a lei, e até inventou situações que ele não fez. Eu acho que ele nunca vai perdoar. Né? Acho que qualquer profissão tem isso, né? As pessoas sabem que se está sendo respeitado ou não, né? Incrível. Caco Barcelos. Ó, a gente vai para o intervalo rapidinho. Até já. Sai daí. Muito bom. Estamos de volta com Matéria-Prima. Banda Águas de Netuno, JP Silva e a plateia. Meu convidado é Caco Barcelos. Que honra, que honra. Tá demais esse programa. Obrigado, meninos. Que legal. Você é uma inspiração para esse programa também, porque quando eu pensei em fazer um talk show com estudantes de comunicação que trabalham já no talk show, mesmo ainda na faculdade, mesmo ainda às vezes no primeiro, segundo, terceiro semestre, etc., é lógico que eu me lembrei muito do que você faz no Profissão Repórter. A Profissão Repórter é um programa revolucionário dentro desse conceito de empoderamento dos jovens de comunicação, porque você pegou os melhores talentos que estavam no banco de dados ali da emissora, né? Enfim, que queriam vagas, estágios, etc. Pessoal Acho de que ali eles produção, já eram né? formados, né? Pessoal de produção, que fica atrás das câmeras, né?
Sim, sim, e eles têm uma voz, um lugar de fala, enfim, eu tenho colegas que, inclusive, estudaram comigo na faculdade, a Júlia Bandeira era minha colega de sala, Júlia, trabalhou com você. Da primeira equipe, ela. Primeira equipe, e aquilo foi uma coisa que muito chamou a nossa atenção. Vou até falar com a Joana, vem aqui, Joana. Ó, a Joana é uma estudante da Cruzeiro, e ela está em que semestre, ou você já se formou? Não, estou no terceiro. Tá. Fica aqui, bonitinha, do ladinho, muito bem. Terceiro semestre. Terceiro semestre. De quê? De jornalismo? Não, eu estou fazendo marketing e estou iniciando em rádio e TV. Legal, muito bem. Não é porque você está do meu lado e a gente está fazendo essa coisa bacana, mas me fala o que é para você essa experiência de poder, ainda na faculdade, trabalhar num programa de televisão e se você vê um paralelo com o que ele faz com os jovens dele no Profissão Repórter. Na verdade, é surreal estar aqui, porque a gente coloca a mão na massa mesmo. Eu nunca imaginei estar aqui, vivendo esse mundo, né, da comunicação. E é uma grande oportunidade que o Rafa nos dá. Queria até agradecer. E é um sonho. Na verdade, eu estou vivendo um sonho. Que legal. Que legal. Obrigado, João. Valeu, viu? Muito obrigado. Mas você foi a inspiração para isso. Obrigado. E eu queria te perguntar, como é que você... o que você olha num jovem que faz com que imediatamente você pense que ele tem um potencial para integrar a tua equipe? Assim, qual é a primeira isca? Assim, o que realmente te estimula a trazer para a tua equipe? Geralmente, o profissional que chega numa emissora com uma concorrência imensa como essa, são aqueles graduados, aqueles que passaram pelas, talvez, as melhores universidades, dedicados, porque a peneira é maluca, parece a peneira do Flamengo, do Corinthians, 26 mil, 28 mil candidatos para 5 vagas. Mas eu gosto de ter um pouquinho mais, assim, coisas mais simplórias. Eu quero saber, por exemplo, qual é o nome da favela que você nunca entrou? Imaginando que todo mundo conhece todas as favelas. Como é que é o nome da empregada doméstica da sua casa? Ou do motorista que te trouxe de ônibus até aqui? Então, você vai percebendo ali quais aqueles que têm afinidade com a sociedade brasileira. Mesmo que ele tenha feito Harvard, por exemplo, Stanford, as melhores universidades no pós-graduação e tal. Caramba, às vezes você se dá conta que Harvard forma ignorantes do ponto de vista da realidade social que a gente tem a obrigação de retratar. Então, acho que vai além do conhecimento, né, que evidentemente que é fundamental, o acadêmico, né, a ciência, o conhecimento mais profundo, mas o conhecimento que eu acho que pega forte para ficarmos juntos num mesmo propósito é o desejo, embora o nosso trabalho seja singelo, simples, pequeno, a gente tem que trabalhar com toda a garra do mundo, achando que pode contribuir minimamente para uma sociedade melhor, né? Que a gente vive numa sociedade muito complicada, né? Sobretudo, a questão da desigualdade é uma coisa brutal. E tem uma coisa tão elegante que você faz com os seus jovens no Profissão Repórter, que é muito da sua identidade profissional. Você não deixa sangrar. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu muitas vezes vejo você dirigindo aqueles jovens assim, em situações em que o entrevistado chora, em que tem um típico momento que poderia ser levado para o sensacionalismo na mão de qualquer outro jornalista e, consequentemente, dos seus discípulos, né? O que você não quer para você, não faça para o outro, né? É uma postura ética elementar, né? E eles são muito cuidadosos mesmo. Eu acho que até... Às vezes eu acho que é um exagero. Parece que vocês pertencem a uma ONG, porque eles querem fazer o bem para o mundo. E às vezes eu acho que... Imagino que você vai sofrer demais, e eu sofro muito com cada reportagem que eu faço, mas eu estou sempre pensando na seguinte: essa aqui passou, e outras situações virão, e eles tendem, parte deles, a ficar presos nas histórias que eles acompanham, mas presos de maneira generosa. Eles querem continuar, e eles estão sempre em contato. Eventualmente, a gente tem a felicidade de perceber que uma reportagem mudou um pouco a realidade de alguém. Eles estão sempre atentos a isso. Uma certa assim, de militância do bem, né? Claro. Eu sou mais reservado. Lindo, lindo. Muito bem. Você tem uma pergunta para o Caco Barcelos. Jovem estudante de comunicação também. Eu vou até você aí, com licença, por gentileza. Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Andresa. E você estuda jornalismo também na Cruzeiro? É isso? Que semestre você está? Sexto. Qual a sua pergunta para o Caco?
Bom, Caco, ao assistir o Globo Repórter, eu consigo enxergar o jornalismo real, que é o jornalismo que sai na rua, sem palavras difíceis ou de efeito, seja na chuva ou no sol. E eu consigo entender que vocês conseguem abraçar todos, a chegar a todas as pessoas. Só que eu sei que reportagem não é fácil, e eu queria saber como você e a sua equipe lida com os riscos, as dificuldades do dia a dia, de correr atrás de uma fonte, ir atrás de uma pauta, e com a gente que está entrando nesse universo agora, qual conselho você daria para a gente para iniciar com o pé direito na carreira? É o Profissão Repórter, não é o Globo Repórter. Mas na boa, na boa. Tudo bem. Ela já está vislumbrando você como o novo apresentador do Globo Repórter. Tá? Foi exatamente, já fez um plano de carreira aqui. Não, mas olha... Obrigado, viu? Imagina, é um lapso, não tem nenhum problema. Né? Eu adoro meus amigos do Globo Repórter também, sem nenhum problema. Mas olha, suas perguntas dão margem para a gente ficar falando aqui vários dias e tal. Qual seria o ponto que eu pegaria? Qual o conselho, né? Eu acho assim, lembrar que, para mim, pelo menos, o essencial é o mais simples. Muita gente, às vezes, se queixa, falta recurso para fazer a reportagem com mais profundidade. Eu gosto de lembrar para mim mesmo que o principal recurso a gente tem, não custa muito caro. Eu acho que está tudo em volta aqui, ó. Evidentemente, no caso da TV, a boca para falar, os olhos para observar a realidade, de preferência sem preconceito de classe, que é um problema sério do Brasil. O que mais que você tem? Os olhos, a boca. Bom, fundamental, o ouvido. Certo? Eu falei um pouco antes, né? Toda pessoa guarda consigo sempre uma grande história. Cabe você, por aqui, descobrir. E aí, para mim, ó, perna. Vou dar um exemplo. Vocês estão sempre, todo mundo está sempre acostumado a observar uma cena de incêndio de um ônibus, geralmente na periferia da cidade, e o jornalismo mais high-tech, mais moderno e tal, com velocidade incrível, o helicóptero chega sobre o alto, tem cenas cinematográficas do incêndio. Agora, pense no seguinte, o jardim da infância do jornalismo, a primeira aula que vocês tiveram, o que o professor diz lá, o professor de texto? Quando, como, né? Aquelas 6, e sobretudo, por quê? Não é? É essencial, é a minha principal pergunta. Às vezes eu faço uma reportagem de 40 minutos com uma pergunta só. Quando você desce, você nem precisa perguntar por quê. As pessoas cercam você e começam a dizer, veja ali, há um quarteirão daqui, está à direita, à esquerda. Se você encontra lá sangue numa esquina, sem corpo, com corpo é o homicídio, sem corpo foi o Estado que matou essas polícias especiais. E por que vocês fizeram isso? Às vezes nem precisa perguntar. E a gente colocou fogo no ônibus, senão vocês não vêm aqui. Nenhuma autoridade vem aqui. E aí o que a gente fez? O que vocês fizeram? Bom, ninguém veio, a gente está revoltado, a gente foi lá no ônibus, a gente cuida de tirar os passageiros do ônibus, para ninguém ser machucado, pede para o motorista, e aí fogo para chamar a atenção da imprensa. E veja, isso aqui está acontecendo há uns 10 anos. Quando tem incêndio, é porque foi uma injustiça brutal. As famílias sabem, quando o filho está no crime, armado, bem armado, ele vai morrer cedo. Então ele não vai protestar, porque sabe que está na guerra. Quando tem o protesto, é porque foi uma injustiça brutal, foi um trabalhador morto como se fosse bandido. Isso é essencial. Você vê a diferença? O que vai dizer o historiador numa história ou noutra? Uma com reportagem, outra sem. Na versão com reportagem, é famílias revoltadas com atos brutais das polícias que devem cuidar da segurança das pessoas e não, né, executar famílias inteiras ou destruir uma família, praticavam atos de vandalismo, uma forma de protesto. Você não pode dizer que é vândalo, bandido. Pratica um ato de vandalismo. E vejam, toda essa história, vocês estão observando, isso acontece quase todo dia, nas maiores capitais, sobretudo onde tem tropa de elite atuando, nunca ninguém morreu nos incêndios. Certo? E veja, o que é pior? Se você não mata, não tem incêndio. Quem está causando o prejuízo maior? É quem mata ou quem pratica a causa da morte, do incêndio, né? Importante avaliar assim, concorda? E a diferença do jornalismo sem reportagem e só o de opinião, né? Estamos aqui, babando pelo Caco. É aula, é aula.
Ó, eu tenho aqui um lápis, eu vou fazer uma coisa bem cafona nesse final, mas é que é do meu coração. Eu pedi até para separarem aqui. Tá aqui, ó, 2 livros que são muito legais na minha vida aqui. Um é O Abusado. Olha. O Abusado é o seu sim. livro. Uma né? capa que foi alterada. Foi alterada. Eu gosto mais edição. dessa. Essa é demais. Já tem um autógrafo seu aqui de 2003. Olha, 2003, é. Todo livro meu eu assino e coloco a data em que eu li, junto com o mês. Né? Então, Sim. eu vou pedir para você reautografar esse livro e dizer que, em função de você ser um excelente jornalista e realizador de livros incríveis, que me inspiraram, inclusive, a me formar em jornalismo, eu também escrevi livros e vou te dar o meu livro, numa propaganda sem vergonha, que é o Memórias dos Zarabatanas. Obrigado. Desculpa ser tão cafona e ficar fazendo autopublicidade aqui, mas eu acho que um grande jornalista inspira que a gente também faça o nosso trabalho, e você foi uma inspiração, segue sendo. Eu vou segurar seu microfone para você terminar aqui. E o Caco Barcelos vai nos deixar agora, enquanto faz esse autógrafo para mim, e a gente se vê semana que vem com mais matéria-prima. Águas de Netuno vai fazer um som junto com o JP Silva. Estudantes de comunicação, obrigado por terem vindo aqui. Valeu, Cruzeiro. Obrigado, meus amigos. A gente se vê semana que vem. Som na caixa, galera. Valeu!